Sejam bem-vindos a mais um bate-papo descontrolado com o Eurico Merhori. E hoje nossa convidada nada mais, nada menos do que essa linda mulher que é a minha dentista, já me salvou várias vezes, principalmente nas minhas crises de bruxismo, onde eu aperto tão forte que eu quebro os dentes. Então hoje ela vai falar tudo e mais um pouco sobre dentes. Você é dentista, por acaso? Só, né? Ou é Fazer o quê? odontóloga? São sinônimos, na São verdade, sinônimos, mas é a mesma coisa. Mas vocês vão saber as causas. Será que dente, a falta dele, faz você engordar? Eu quero saber sobre isso, viu? Mas isso lá na frente. Então fica ligado que logo mais você vai saber se a falta de dente faz você engordar. O nome dela é Gislene e hoje ela está aqui para esclarecer todas as dúvidas. É claro que isso logo depois da vinheta. E aí, Gislene, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem. Muito prazer estar aqui. Que bom, eu fico feliz de você ter aceitado o nosso convite, estar aqui fazendo passando as suas informações, que eu acho bem interessante. As pessoas, elas pensam que a higiene dentária também não é importante, né? Escovar os dentes. Então hoje você vai falar um pouquinho sobre você. Por que você escolheu essa profissão? Na verdade, eu venho de uma família toda de dentistas, né? E o sonho já era um sonho de família. O meu pai é protético. E eu sempre, desde pequenininha, vi ele trabalhando com isso. E aí eu fui me encantando pela profissão e resolvi seguir a carreira. Então já tá tudo dentro da família. Já tá tudo dentro da família. Então fica muito mais fácil, né? Até mesmo para colar na prova, né? Não teve tanto boi assim. Eu sei. É igual falavam para mim também. Você fez educação física? É fácil, você só fica jogando bola, só nadando, né? Porque a pessoa via a gente na faculdade e achava que era clube, né? Então, tá nadando. Não, aquilo lá era prova. Tinha que aprender a nadar, fazer os movimentos corretos. Então acredito que com você seja a mesma coisa. Com Seu pai e certeza. sua mãe não deu boi para você, né? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu conheço também o irmão dela, o Fernando. Ele foi o único que não seguiu, né? Na verdade, hoje ele tem a clínica dele, né? É verdade. Então, todo mundo tentou se desvencilhar, mas acho que o universo nos uniu, né? Então, hoje ele acabou casando com uma dentista, ele tem a clínica dele, a minha irmã também cuida da clínica do meu pai, e eu tenho a minha clínica aqui no Bela Vista, em Guarulhos. Olha, a cunhada dela, a Marina, ela já cuidou do meu dente também. Ela é um pouco mais delicada, porque ela, vou te falar, viu, ela deu uma injeção, uma anestesia no céu da minha boca que parece que foi lá no meu cérebro, cara. Por que você não cuidou? Deixou chegar num estágio absurdo. Agora a culpa é minha. Prevenção é sempre o melhor remédio. É verdade, né? Você falou tudo mesmo. Então quer dizer que você tá há quanto tempo nessa profissão? Eu sou formada há 13 anos. 13? 13. Caramba, você se formou com quantos anos? Com 10? Você tem quanto? 22? Eu tenho 35. Vá. Qual que é o segredo? Um pouquinho de Botox. Você vai falar sobre isso também, se aplica, né? Aplica. Botox, bacana. Vai falar também dos riscos do Botox. Eu esqueci de falar logo lá no começo. Os riscos, o que ele causa, se é bom colocar, se não é. Ela vai falar tudo sobre isso daí. Zé, vamos falar um pouquinho então sobre dente. O que realmente causa as cáries? As cáries, elas são causadas quando tem restos de alimento que não são corretamente eliminados na escovação ou até no uso do fio dental. Muita gente acha que quando escova e não usa o fio dental já tá tudo escovado, já tá tudo certinho, né? Ou faz só um enxaguante. Então, essas bactérias que ficam entre os dentes, elas se alimentam dos restos de comida que ficam ali. E aí elas causam amolecimento do tecido dentário, ocasionando a cárie. A cárie. Quer dizer, então, se você só escovar e não passar o fio dental... Se você escovar, você vai ter você vai evitar a cárie onde você escovou. Só que, por exemplo, interproximal, entre os dentes, você não consegue escovar. Então, naquela região, você pode ter o risco de cárie. Quer dizer, não é o tipo de alimento, é qualquer alimento. Qualquer alimento. Então, existem alguns alimentos detergênicos. O que são alimentos detergênicos? Por exemplo, a maçã. Então, não façam isso sempre, mas se de repente você está em algum restaurante e você não tem como escovar seus dentes, se você morde uma maçã e come ela funciona como uma escovação. É mesmo? Ela é um alimento detergênico, que a gente chama. Cara, que loucura.
Então esse negócio de falar, maçã faz bem pros dentes, então É maravilhoso. tem um ditado que diz isso, né? Não é uma coisa pra você substituir uma escovação diária, mas ela acaba salvando nesses momentos. Então quer dizer que logo depois de toda a refeição comeu qualquer coisa? Não, Não. isso é muito legal. Você não pode escovar os dentes assim que você se alimenta. Explica isso aí pra nós. Por quê? Porque a gente tem um pH bucal. Então, por exemplo, Certo. eu acabei de tomar uma Coca-Cola, né? Eu adoro uma Coca-Cola. O que ela vai fazer com o meu pH? Deixar ele muito ácido. Tá. E aí o teu ambiente bucal vai tentar controlar ele com básico. Se você tá com meio ácido, porque a Coca-Cola é super ácida, então, por exemplo, eu comi um abacaxi, que é super ácido. E aí eu vou lá e escovo os dentes. Como tá com um pH muito ácido, quando você escova, você está causando uma abrasão. E aí você desgasta o seu dente. Quer dizer, você tem aquele esmalte, a proteção natural do dente, a Coca-Cola ela tira. Se você escova logo em seguida, qualquer alimento que tenha essa acidez vai causar isso. Então, Caramba. mesmo um abacaxi que é super saudável, se você escovar logo em seguida, com o passar do tempo. Então, aquelas pessoas que, todo dia de manhã eu tomo limão. Toma limão e vai escovar o dente. Você pode ter certeza que essa paciente vai ter erosão óssea. Nossa, isso daí pode causar o quê? Amolecimento dos dentes? Não, isso vai causar a perda do esmalte. Então, aquele dente que tem o brilho, o seu dente que lindo, ele tem um brilho. Ela que cuida. Ele vai perder esse brilho. Ele vai realmente como se ele tivesse lixado. Então, imagina que você tem uma parede e você lixa ela. Tá, vai ficando opaco. Então, o ideal é que a gente espere 30 minutos depois de se alimentar. Porque depois o esmalte ele funciona como um verniz, é isso? Isso, exatamente. Aí se você tira o verniz, por baixo ele tá poroso. Aí pode entrar Por resíduos. baixo tem a dentina, né? Que ela é super porosa. Ela tem os poros abertos. E aí, quando você despigmenta, você remove essa esmalte, você desprotege o dente. Então, aí dá aquela sensibilidade quando toma um sorvete. Ah, verdade, sim. E esse esmalte, ele é reposto pelo corpo ou ele é uma coisa que Tem não um é limite. permanente? Existe um limite. Então, por exemplo, se você ocasiona muito essa abrasão, a gente tem que repor de forma artificial. A gente faz uma restauração para repor esse esmalte. Agora, se você só espera, como eu te falei, esse pH controlar e não faz nada de abrasividade, aí realmente o teu corpo vai repor. Ah, quer dizer, o corpo tem a capacidade, então, de regenerar isso daí, esse Até certo esmalte. ponto, sim. Quer dizer, se você ficar gastando muito, o corpo não dá tempo de... Aí a gente tem que fazer realmente uma restauração para repor isso de forma artificial. Então quer dizer que a escovação constante pode causar a deterioração desse esmalte. De forma desordenada. O que acontece? Por exemplo, eles vendem muitas pastas. Eu prometo seu dente branco em 3 dias. Certo. Né? Aquelas pastas white now, Aham. enfim. Esse tipo de pasta, ela contém partículas de diamante abrasivas. Então, basicamente, se você usa ela de forma desordenada, você também ocasiona essa... Por que fica mais claro? Porque eu estou lixando, exatamente o que eu acabei de falar. Então, você remove essas manchas extrínsecas, mancha de café, enfim, e aí o dente fica mais claro. Se for de maneira desordenada, você realmente vai tirar mais esmalte do que você deveria. Então, quer dizer, eu não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas eu acredito que sim. Flúor ou não flúor? Na minha opinião, flúor. Polêmico, hein? O flúor é venenoso. Tudo com cautela, né? Então, assim, o flúor foi colocado na água, né, aqui no Brasil, porque muita gente não tem acesso a flúor de pasta, por exemplo. Né? Nossa população, ela é muito distinta, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente muito rica, a gente tem muita gente que não tem acesso ao saneamento básico. Então, por isso, foi optado de colocar o flúor na água. Agora, o excesso de flúor, realmente, ele vai causar fluorose. A fluorose mancha os dentes, ela vai deixar o seu dente mais poroso, porque é o excesso. Então, tudo tem que ser equilibrado. Eu lembro que na escola a gente fazia bochecho com flúor. Sim. Cara, e eu era o único que não fazia porque eu não gostava do gosto. É horrível mesmo. Depois de um tempo, eu comecei a pesquisar e comecei a ver que o flúor era venenoso e que ele idiotizava as pessoas. Ele calcificava principalmente a glândula pituitária. Mas aí a gente vai entrar num segmento... Exatamente.
A gente vai entrar num segmento que não tem nada a ver com o dela, então eu vou parar por aqui. Quem quiser saber mais, dá uma pesquisada aqui no meu canal que vocês vão encontrar muita coisa. A relação do flúor com a idiotização das crianças. Pesquisa aí que você vai achar. Tem muita coisa interessante. Teoria da conspiração e daqui a pouco vão me colocar chapéu de alumínio. Né, Kleber? Isso é teoria da conspiração, tá? Agora me fala uma coisa. A falta de dente engorda? Sim. Mas não falo por que ainda. Fica ligado aí que até o final a gente vai falar. Primeiro vamos saber todo o processo. Quando a cárie ela tá muito profunda e que você precisa fazer vocês falam, precisa fazer canal. Uhum. O que é o fazer o canal? Então vamos lá. O dente é composto de 3 matérias. Esmalte, que a gente acabou de falar, que é o verniz, né? A dentina, que é a parte porosa, que a gente também já falou, e a polpa. A polpa é a nutrição do dente, é a vida do dente. Então, quando a cárie atinge o esmalte, ela tá superficial. Atingiu dentina, esse paciente já começa a sentir sensibilidade. Porém, quando ela vai mais interna e atinge a polpa, aí você causa um processo de inflamação e, consequentemente, uma necrose desse tecido. Ele morre. E aí, essa infecção acaba dando abscesso, aquele inchaço. E isso é o tratamento de canal. Quando a cárie atinge essa polpa. Que vocês falam que é a raiz. Ela abrange toda a raiz do dente e parte da coroa também. Então, às vezes, a pessoa Uhum. fala assim, mas minha cárie nem é tão grande. Se ela for pequenininha e for um pouquinho mais profunda, realmente acaba afetando. Uhum. E aí causa muita dor. Na faculdade, né, quando eu fiz, que não faz muito tempo assim, Imagina. eu tinha um professor que ele era dentista, que ele dava aula de fisiologia. Uhum. Então, ele falou que tinha muitos atletas que chegavam até ele, que tinha muitas dores, ele tinha muita distensão muscular. E ele falava pro atleta, você tem canal para fazer. Então, mas provavelmente esse atleta causasse um apertamento tão grande e A gente vai desse. falar do bruxismo. Mas é justamente, ele tinha um canal para fazer e ele tinha muita distensão muscular. Então ele passava comigo, passava com outras pessoas, porque na época eu já trabalhava com massagem, né, com acupuntura, e aquela dor nunca passava. Aí o professor falou, tá com canal, manda ele para mim. Eu mandei e realmente o cara não tava com uns 3, 4 canal, e onde tava entrando a infecção, entrando na corrente sanguínea e parando no tecido muscular, causando as distensões e Dor as de dente dores. mata. Pois é. Fala um pouquinho sobre isso daí. As pessoas, elas pré-julgam o dente, né? Ah, é só um dente, né? E quando realmente elas têm que entender que uma infecção dentária pode levar a óbito. Por causa da Porque entrada. justamente por isso que a gente acabou de Pode falar. dar Ela tá na sepse, é corrente isso? sanguínea, ela pode dar uma endocardite bacteriana, ela acaba indo pro coração, enfim, e realmente chega a óbito. Cara, que loucura. Pode fechar a glote, dar angina. Meu Deus. Isso tudo por causa de uma infecção dentária. Sim. Ou até um canal, de repente, não tratado de forma correta. Então, às vezes acontece, fala assim, eu já tratei um canal. E aí, às vezes, o canal não foi satisfatório, por isso a importância de pesquisar um profissional qualificado, né? Quer dizer... Então ela é a profissional qualificada. Eu super indico aqui em Guarulhos, tá? A Gislene, qual que é o nome da clínica? Bela Vista Odontologia. Bela Vista Odontologia. Então, caso você tenha alguma coisa... E, cara, isso daí da miocardite eu já tinha ouvido falar, que era por causa da dentição. Ou até mesmo sepse, septicemia, que é infecção no sangue. Entra tudo pela... Não só canal, né? Por Pelo exemplo, canal. as famosas lentes de contato, né? Ah. Que hoje em dia viraram moda, de uma maneira desordenada também. Então, se você não respeita o espaço biológico para fazer uma restauração e faz só por estética, realmente você pode causar uma infecção gengival, que também vai para a tua corrente sanguínea. Então, às vezes, o paciente nem tem cárie, mas ele colocou uma lente de contato de forma incorreta, não respeitando o espaço biológico, ele pode sim ter a mesma coisa. Lente de contato é quando você coloca aquelas lentes no dente, é isso? Isso. Uau! Então, pessoal, fica ligado, ó. Liga nesse telefone que tá aparecendo aqui em algum lugar desse vídeo. Em algum lugar desse vídeo, liga nesse telefone, caso você tenha qualquer sensibilidade ou até mesmo fazer a manutenção, porque eu acho que a prevenção é bem melhor do que você tratar, né? Com certeza. Então,
previna, faça a limpeza de 6 em 6 meses que faz a Em limpeza? alguns casos a gente precisa que seja feito em 4 em 4. De 4 em 4? Sim, mas no geral seria de 6 em 6. 6 em 6 meses. Então, faça a sua higiene bucal corretamente e procure um profissional qualificado. Como eu falei, procure a Gislene aqui, se você é de Guarulhos. A clínica Bom Clima, é isso? Bela Vista. Bela Vista, isso, Bom Clima. Clínica Bela Vista, Gislene, profissional qualificada para você. Ó que merchandising. Tanto que agora ela vai tratar do meu dente, segunda-feira. Eu falei, pô, Gislene, não acredito, cara, meu dente quebrou. Eu até mandei um amigo para ela também com o dente quebrado. Não sei o que tá acontecendo. Isso é por conta do bruxismo. O dele, tadinho, foi um acidente, né? Ah, foi acidente, não foi bruxismo? Ele tava instalando um ar-condicionado e acabou sofrendo um acidente. Ah, ele me contou, caiu alguma coisa na cara dele, não Tadinho. Mas sei. graças a Deus foi só. Não foi nada grave, né? A gente já tá resolvendo. Semana que Nossa, vem ele já tá quebrou. com um dentinho lindo de novo. Ai, tá vendo? Depois eu vou mostrar a foto dele aqui. Não, tô brincando, não vou expor, não. Mas ele tá aqui no nosso podcast também. Vai lá atrás no Chapéu de Alumínio, quando a gente fazia as teorias da conspiração. Vai lá atrás, você vai ver ele lá. Eu indiquei ele pra ela e ele adorou. Ele veio aqui logo depois, eu tô com dor, não sei o que, nas costas, velho. Ó, Adriano, eu sei que você tá assistindo aí, ó. Já deixa seu like aí e comentem, ô, cabeção. Eu chamo ele de cabeçudo o tempo todo. Mas essas quebras de dente, qual o mecanismo que isso acontece? Bom, a nossa mandíbula, a gente tem ela toda circundada por músculos, né? Certo. Um dos músculos mais importantes da mastigação é o músculo masseter. Então, ele vai pegar toda essa região aqui. Você vai dizer com mais propriedade sobre ele. Uhum. E ele é um dos únicos músculos que tem uma movimentação maior. Quando você aperta ele demais, então, por exemplo, uma força mastigatória, ela pode chegar a 300 quilos. Uau. Para uma pessoa de 60, 65 quilos é muita coisa, né? É muito, assim. Então, o dente, quando você aperta muito, o dente ele é uma matéria inorgânica, ele é mais duro. Só que aonde que você vai ocasionar problema? A matéria mole. Então, a gengiva começa a se sentir agredida. E aí, ela começa a subir. Então, tem gente que fala assim, ai, quando eu tomo aguinha gelada, o pezinho do meu dente dói. Já ouviu isso daí? Já, assim. Por quê? Porque a gengiva subiu Ah, tentando tá. se Isso é chamado de proteger, retração. ou retração ou abfração. Tá. E aí, essa retração acaba gerando dor, porque essa parte não tem esmalte, ela só tem dentina. Ou então o bruxismo ainda, né, que é o desgaste, que é quando a pessoa range os dentes. Então a diferença do apertamento para o bruxismo é justamente essa. O paciente que tem apertamento, ele só aperta, né, ele contrai a musculatura, e o paciente que tem bruxismo, ele range os dentes. Tanto o apertamento quanto o bruxismo, eles são de origem psicológica. Sim, 100% emocional. 100%, né? Essa tensão, acho que essa correria do dia a dia, essa loucura toda acaba ocasionando isso, né? E a quebra da raiz também, né? Sim, tem paciente que fratura até o implante. Nossa. Perdeu o dente, colocou o implante, fraturou o implante. E tem o que fazer em relação a isso? Tem. Então, nós sempre falamos que é um processo multidisciplinar. Então, não adianta o paciente só colocar a toxina botulínica, por exemplo, que é o Botox, né? E Aham. achar que o problema está resolvido. Então, a primeira coisa que a gente orienta, eu faço sempre uma listinha, né, para os pacientes. Primeiro, as sinapses cerebrais, elas precisam relaxar para a gente dormir. Então, tem paciente que dorme com o celular, aquela telona na cara, né? Hum. E aí o teu cérebro está em plena atividade. E quando você dorme, ele demora mais ou menos 40 minutos para baixar essa atividade cerebral. Então você imagina, você tá ali no celular resolvendo milhões de problemas, você cai e dorme. E o teu cérebro continua em atividade, ele não entende que você dormiu, ele não é um botão de liga e desliga. Uhum. E aí ele continua trabalhando ali e essa descarga de adrenalina continua. Então a gente sempre pede pro paciente evitar o uso de telas pelo menos 2 horas antes do sono. Quem faz, né? Não, ninguém faz. Seria o ideal. Tratar problemas psicológicos, então, de repente, eu tô passando por uma crise conjugal. Poxa, resolve isso, porque isso vai te ocasionar. Hoje em dia, muitas crianças têm, né? Os pais se separando, ou de repente algum bullying na escola. A gente recebe alguns pacientes, já recebi paciente que sofria bullying e tinha apertamento por isso, Uhum. por obesidade. E aí tudo isso influencia, né? E aí o desgaste no dente de leite, no dente de tecido, ele é menos prejudicial, porque esse dente vai ser trocado. Ele vai ser reposto, né? Agora, no adulto, ele é irreversível, né? Nos casos. Nossa, uau. Esse caso de bruxismo, um apertamento de origem psicológica, que nem ela disse, precisa de um tratamento multidisciplinar. Sim. Na sua área, o que você faz para conter o bruxismo? Então, vamos lá.
uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer uma avaliação, a gente faz um check-up digital, né? Na clínica a gente não usa espelhinho, todo o check-up é feito de forma digital, com câmera intraoral, radiografa o paciente para ver desgaste de articulação e toda a Uhum. parte interna, né? Detectado, por exemplo, que é um desvio de mordida, a gente alinha com o aparelho ortodôntico. Ah, não tem desvio de mordida, é realmente de fundo somente emocional. Aí a gente coloca uma placa relaxante e protetora, tá? Uma placa rígida, que causa um conforto absurdo, porque ela reposiciona, né, essa musculatura, o côndilo fica livre, porque ele está Uhum. pressionado. Então você alivia essa pressão do côndilo, oxigena esse côndilo, ele fica muito mais tranquilo, essa dor ameniza muito. E aí a gente aplica também a toxina para relaxar esse ácido lático que fica ali, né? Uhum. Isso daí é causado pela é, a função constante de você ficar apertando, então você causa É uma, como você uma fazer uma lesão. musculação por 5 horas consecutivas, imagina, o músculo não Exato, aguenta. Então você que sente muita dor de cabeça pode ser também ocasionada por causa do bruxismo. Não que seja 100% a causa, mas dores de cabeça tensionais é o que eu vivo tratando aqui na minha clínica. Por exemplo, que ela falou, o acúmulo de ácido lático. O que que eu vou fazer? Uma acupuntura para relaxar, equilibrar as energias e depois uma massagem para dissipar o ácido lático e o oxigênio poder entrar na musculatura e assim relaxando toda a parte, pelo menos mecânica, né? Porque a parte psicológica aí vai precisar tratar com um outro profissional. Quando o paciente sente muita dor aqui, ó, que a gente chama de cefaleia, né? Ele Uhum. sente muito essa dor, normalmente é o temporal, tá inteiramente ligado a uma É seta. uma seta. Então, às vezes, você faz tratamentos e tratamentos, não desmerecendo o profissional médico, pelo amor de Deus, mas às vezes você faz tantos tratamentos e a causa é odontológica. Porque na verdade, quando você passa, infelizmente hoje, quando a gente passa com um profissional médico, eles vão receitar remédios que vão aliviar a dor, mas não vão resolver o problema, né? Infelizmente, hoje tá assim, né? Indústria farmacêutica é melhor ficar quieto, porque senão meu avião pode cair. É igual a sinusite, né? Ah, eu Sinusite, dou sim. remédio para sinusite de forma desordenada, de repente é uma infecção odontológica. Ah, é? Ou às vezes um respirador bucal. Muito, eu acredito que você tem muito cliente assim, né? Sim. Que, eu tenho muita dor na coluna. O cara dorme de boca aberta, respira pelo nariz. Não respira pelo nariz, só respira pela boca. E também pode ocasionar dor. Olha que interessante, cara. E a aula, meu Deus do céu, tô de boca abrida aqui. Gil, eu fiquei sabendo que o bruxismo, o apertamento, ele pode também ocasionar escoliose, ele pode mexer com a coluna. Você acha que isso tem origem muscular do pescoço também? Não só o bruxismo. A Ah, mordida cruzada, ou de repente um paciente que tem alguma disfunção de mandíbula, isso está inteiramente ligado, porque os músculos do crânio, eles têm total relação com os músculos da cervical. certo. Então, de repente, o paciente tem um problema de coluna. Uhum. É um pouquinho corcunda. Provavelmente ele tenha o queixinho retraído. E aí ele tem uma dificuldade de respiração, e aí o corpo dele se sente mais confortável com essa projeção. Então, quando a Hum. gente faz uma cirurgia ortognática ou faz um tratamento ortodôntico, a gente reposiciona essa mandíbula, e aí automaticamente o paciente volta a respirar e volta a abrir tórax e volta a posicionar da maneira correta a postura. Ah, então quer dizer que a mordida cruzada ela pode também ocasionar a Até mais do que o escoliose. bruxismo. Uau! E o que causa a mordida cruzada? Fatores genéticos, né? Então, normalmente o paciente já vem com essa papai grandão, mamãe pequenininha, então tem aquela boca pequenininha, dentes grandes. Ah, entendi. O brasileiro é Putz. muito eclético, né? Então a gente acaba tendo mais esse problema. É uma miscigenação muito grande, né? Então, eu chamo meu filho de Cafuso, tá? Que é filho de índio com uma negra. Então, Ele é Cafuso. com certeza. Ele é o que tá atrás das câmeras, que opera tudo isso daí. Um dia ele vai aparecer aqui. Eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos pra conhecer o Cafuso ali. Mãe negra e pai índio. Aí, ó, sai um belo rapaz, bonito, lindo. Te elogiar ele, porque é ele que faz os É, cortes, com né? certeza. Né? Já coloca o É ele que Tinder coloca aqui, os ó. filtros, né? Pra gente ficar bonito aqui. Então, deixa eu elogiar bastante. Ô, Olha lá, hein? louco. Ô, louco aí, ó. Já tá Tá pensando em ameaçando a bater no gente. pai. Tá ameaçando esse moleque sem vergonha. Então, quer dizer que
A genética faz com que a pessoa nasça com. Quer dizer, É um dos que tem essa fatores. disfunção. E tem o que fazer quando tem a mordida cruzada? Normalmente a gente usa o aparelho ortodôntico. Em Hum. alguns casos, paciente já adulto, que seja um caso cirúrgico, aí a gente orienta a fazer ortognática. O que É, que é o que ortognática? que é É uma ortognática? cirurgia, tá? Minimamente invasiva. A gente faz com bucomaxilo, tá? É um profissional odontológico, é um médico dentista. Hum. E aí ele reposiciona. Então, por exemplo, vocês já viram alguém que tem aquela mandíbula pra frente, Uhum. tá? O Isso. cepacol, o queixinho. E aí a pessoa vira pra você e fala assim: eu usei aparelho por 10 anos. Gente, aparelho corrige dente. Aparelho não tem como corrigir a função óssea. E, infelizmente, Hum. muitos dentistas usam disso pra ganhar dinheiro, né? Porque usa por vários e vários anos. Você fez Você uma tá ortodontia por brincando? mais de 2 anos, ela não te deu resultado, alguma coisa tá errada. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o dente muito pra frente, né? Hum. Assim, ela precisa ser operada, a não ser que ela seja uma criança. Em crianças, a gente consegue paralisar o processo, porque a criança ainda tá em fase de crescimento. Certo. Agora, se eu pegar um marmanjo igual você, é parte cirúrgica, não tem o que fazer. Obrigado pela marmanja. Então, quer dizer, e onde que é feita essa cirurgia? Hospital. Não, eu digo no corpo. Eu Ah, fiz uma pergunta meio idiota, né? não, poderia ser no consultório, né? Tomei Por um isso que é bom. coice agora. A gente faz ela com abertura interna, né? Então, todas as cicatrizes que ficam É são por em tecido dentro. gengiva, é por dentro mesmo, como se fosse uma cirurgia de extração. Nossa. E a pessoa fica com a boca aberta lá o tempo todo? A pessoa fica dormindo. Essa cirurgia ela é feita com anestesia geral. Você tá zoando. Ainda bem que eu não tenho a minha mandíbula torta, eu não queria passar. E a pessoa que tem muita gengiva? Sorriso gengival. Em alguns casos também tem que ser cirúrgico. Existem algumas manobras que a gente faz no consultório que ajudam demais, que são a gengivoplastia, né? Que é cortar a gengiva e fazer uma plastia estética. Tem como a gente colocar botox aqui na região da asa do nariz também, porque aí esse músculo elevador da asa do nariz faz com que a pessoa sorria menos. Agora, casos extremos, né? Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Uhum. Aí a gente realmente precisa reposicionar o osso. Aí entra na mesma cirurgia que eu falei pra você. Mas normalmente tem que ser feita uma avaliação. Peraí, como que é esse negócio de reposicionar o osso? A gente sobe a maxila um pouco. Corta o quê? A gengiva? Corta o osso. Ó, a gente corta aqui. Não, peraí. Peraí, você corta a maxila, Isso. E reposiciona ela. quer dizer, então o negócio fica solto aqui. Ah, mas aí você põe placa, né? Placa, igual quando você quebra a perna. Isso é só um procedimento estético, né? Tipo assim, Não. Em alguns casos, a pessoa não consegue fechar a boca, por exemplo. Não é só estética. A odontologia, ela nunca é só estética. Ela é muito mais funcional do que estética. Nossa, já me deu agonia aqui só de pensar, cara, cortando o osso, subindo. Ai, É dormindo, é nossa totalmente senhora. indolor e são casos extremos que realmente Não, precisa é ser feito. dormindo, mas agora eu já sei como é que funciona. Eu jamais faria um negócio desse, cara. Ô, gengivão, tudo bem, me chama de cavalo, até relincho. Mas um negócio desse eu não faço, não. Meu, que loucura. Eu morro de medo de cirurgia, cara. Alguém tá abrindo você, tá posicionando. Não, pra mim é incabível, cara. Ainda Vamos bem. pensar sempre na Ainda prevenção. bem que eu não tenho gengivão. Até pra ela me dar uma injeção aqui que vai lá no meu cérebro, eu tenho medo. Segunda-feira eu vou lá. Hoje é sábado, tá? Não sei que dia que vocês vão estar vendo esse podcast. Segunda-feira eu vou lá. Eu já tô com medo. Mas normalmente o homem tem mais medo, né? Não. Eu acho que é um assunto polêmico, mas a maioria dos homens tem mais medo que as mulheres. Eu não concordo. Eu não acho que é um problema sexual, não. É homem, mulher. Ou até traumático, não. né? Traumático, A gente sim. sofre muito isso. Então, por exemplo, chega uma criança de 6 anos no consultório, ela chega de uma maneira muito tranquila. Agora, quando a mãe vai se tratar e ela fala assim: se você não parar, a doutora vai te dar uma injeção. Ah, entendi. Olha só. Então ela já tá Olha os colocando traumas uma que você crença trauma. limitante na Aham. criança que nem passou por um trauma porque ela sofreu um trauma lá atrás. Minha mãe do céu. E aí ela causa esse trauma na criança por uma experiência que não foi vivida pela criança. Então, por exemplo, a gente sempre explica pra mãe que desde o pré-natal odontológico, né, que a gente faz na gravidez, no parto, por disfunção hormonal, a gente precisa fazer esse pré-natal.
Se você leva a criança desde pequenininha, ela não tem essa crença limitante. Então, para ela vai ser muito tranquilo. E ela não vai passar por um processo de cárie. No Brasil, a cárie, ela nunca vai ser erradicada como na Suíça, por exemplo, né? No mundo, ela tem 2 bilhões de pessoas Peraí, deixa eu entender. Cárie erradicada? na Suíça. Por quê? Trabalha essa prevenção. Ah, pelo trabalho preventivo. Ah, eu pensei que era por causa da alimentação. Ah, lógico que tudo altera, mas nada como a prevenção, né? É que eu tô aqui fazendo uns stories, tá, gente? Eu tô com o celular. Do nada. Aí ela fica sem graça. Do nada ele faz um negócio desse daí. Mas agora vamos para o Botox. Vamos pro Você Botox. também aplica Botox. Sim, eu sou especialista em implantodontia e em harmonização orofacial. Orofacial? Isso. O que é orofacial? É a famosa HOF, né? As pessoas vulgarmente popularizaram, né, a harmonização orofacial como Botox. Como Botox. Então é a mesma coisa de eu virar pra você e falar, você só faz massagem. É te limitar em uma coisa que é muito limitante. popularizada. A HOF, ela é muito abrangente. Então, toda a parte funcional e estética de cabeça e pescoço, somos nós, as harmonizadores, que fazemos. Então, por exemplo, eu tenho olheira, resolvemos. Eu tenho bigode chinês, então nem tudo é Botox. O Botox, ele é a linha de frente, ele só funciona para rugas dinâmicas. Então, o que é uma ruga dinâmica? O que é? Você acabou de levantar a sua sobrancelha, não acabou? Quando você levantou, você ficou algumas marquinhas aqui. Certo, as Só que linhas de quando você está em expressão. repouso, você Não não tem essa aparece. marquinha. Então, o Botox, ele age dessa maneira, para movimentos expressivos. Tá? Então, sorri, apareceu as ruguinhas aqui. É isso que o Botox trata. Agora, preenchimento é para... Qual que é a diferença? O preenchimento, ele funciona para remodelar. Peraí, mas tem pessoa que não gosta. Assim, quando eu sorrio, aparece mais o bigode chinês e tal, as linhas de expressões aqui do lado dos olhos. Tem pessoas que não gostam disso? É Tem isso? pessoas que têm de uma maneira desordenada. O que acontece? Hoje em dia, a harmonização, ela tá... Infelizmente, ela acabou ficando meio over, né? Então, as pessoas ficaram plásticas. E não é isso, é uma naturalização facial que a gente faz. Então, por exemplo, eu tô conversando com você. Você vê as minhas expressões naturalmente. Só que você vê ela de uma forma mais amênica. Então, eu consigo falar pra você que eu tô brava, ó. Só que você não vê aquele vinco. Porque fica mais natural. E as pessoas não gostam de mostrar essas linhas de expressão, é isso? O que Porque acontece? assim, de verdade, Diga. às vezes eu vejo pessoas que sorri, mas não tá sorrindo porque não tem expressão facial. Mas é o que eu te falei do equilíbrio. Então, por exemplo, hoje você não tem essa linha marcada. Você tem quantos anos? 16. 32. Passou um pouquinho dos 18, né? Então, essas linhas, elas vão começar a vincar. E aí, mesmo Certo. você sem fazer expressão, Elas aquele vinco vão aparecem. aparecer. Então, o Botox, ele funciona de uma maneira preventiva para que essas linhas não vinquem. E esse Botox, ele precisa ser aplicado de quanto em quanto tempo? Quanto tempo ele dura no Depende organismo? do organismo. Então, por exemplo, num atleta que corre muito, que soa muito, que faz muita expressão, ele vai durar em torno aí de uns 4 meses. Mas, em média, ele dura 6 meses. Quer dizer, quanto mais oxigenação e circulação sanguínea, ele vai sendo eliminado, mais... Ele é uma toxina, né? Então, quanto mais toxina você libera do seu corpo, automaticamente você libera ele. Entendi Ele é uma agora. toxina que paralisa a musculatura naquela região. Por isso que ele é usado pro bruxismo. Ele diminui essa capacidade de pressão no masseter. Então, a gente tá lá pressionando o tempo então ele é todo. usado de forma medicinal também. Sim, É as pessoas que estão usando como... como é que chama? Procedimento estético. o que eu te falei, a odontologia nunca é somente estética. E tem pessoas que são alérgicas a esse Botox? Tem. Quais são as reações? Na hora que você aplica, a região já fica bem vermelha, faz uma papulazinha. E aí... Mas é muito raro. Mas você faz um teste antes de aplicar? A gente aplica uma unidade por ponto. Certo. Então, mesmo que a pessoa seja alérgica com uma unidade, o corpo dela não vai causar nada. E aí, na hora, ela já tem a reação. Aí já para em... Graças a Deus, nunca aconteceu. É muito raro, mas existe. E- Agora, o preenchimento com ácido hialurônico pode causar um pouquinho mais de alergia.
O ácido hialurônico? O ácido hialurônico nada mais é do que hidratante, né? Então Aham. ele serve para remodelar. Por exemplo, eu tenho a pontinha do meu nariz para baixo e eu quero que ela fique natural. Hã. Então aí a gente coloca ácido hialurônico. Ah, e o meu rosto é muito redondo e eu quero um rosto mais masculino, por exemplo. Os homens que têm aquele Os rostinho queixos de menino quadrados. Aham. consegue remodelar. Então ele funciona como se fosse um gelzinho, uma massinha, Hum. dura 2 anos no corpo. Nossa. E a gente consegue aumentar lábio, né? Aumentar aqui malar para tirar aquele aspecto de cansado que acaba pesando aqui no bigode Uhum. chinês. Você reposiciona. E quando a gente é mais jovem, a gente tem estruturas de gordura, colchetes de gordura. E conforme a gente vai envelhecendo, esses colchetes de gordura eles vão cedendo. Hum. Então, de forma natural, a gente coloca um pouquinho para reposicionar e dar um ar mais jovem. Caraca. Aquele ar de cansado, Isso ácido hialurônico. ácido hialurônico. Então, Ele essa é a diferença entre o Botox pro preenchimento que você. entendi. O Botox ele paralisa e o ácido hialurônico ele preenche. Perfeito. E dura 2 anos? Até 2 anos. Ele é mais caro, então? A gente cobra por ml, né? Por seringa. Aham. E o Botox é por unidade, por ponto. Então, quanto mais rugas você tem, você acaba usando mais produto. E Hum. quanto mais áreas você precisa preencher, elas são equivalentes, na verdade. 50 unidades equivale a 1 ml de valores. E o ácido hialurônico ele causa mais reações, então? Então, a facilidade de alergia é um pouco maior, mas também é praticamente nula. Ácido hialurônico, você sabe de onde que ele é retirado? Como que ele é feito? Falaram que é da uva. É verdade isso? Aí eu já não sei te Semente de dizer. uva, sei lá. Pesquisar É sobre alguma isso. coisa assim. Muito legal, não sabia. É, não, eu lendo assim, né? E aí, Tipo, em eu casos. também não sei. E aí, por exemplo, a gente consegue retirar ele também. Então, se precisar, por exemplo, eu coloquei, fiz um procedimento em um lugar, coloquei boca demais. Tô na linguiça. É. Que agora a gente já viu, né? A gente consegue reverter esse Alergia processo, tá, gente? horrível, cara. Então, tem casos que as pessoas pesam a mão e aí elas se arrependem. É possível, através de uma enzima chamada hialuronidase, Hum. consegue remover esse preenchimento em excesso e Ah, deixar. consegue? Sim, então, por exemplo, eu não vou ficar 2 anos sofrendo. Ele é totalmente reversível. E precisa pegar um profissional que saiba realmente o que tá fazendo, É a né? diferença de você fazer um curso de 3 dias e uma especialização de 2 anos, né? Ah, e hoje tem muito, né? Felizmente, a odontologia ela cresceu muito através da harmonização, e isso é maravilhoso, principalmente rentavelmente para o público odontológico, mas infelizmente a gente tem profissionais que não são plenamente habilitados para isso. Putz. Ai, ai, ai. E é aquilo, enquanto tá dando certo, tá tudo bem. Agora, quando acontece uma intercorrência, a pessoa sabe resolver? Eu vi esses dias aí um cara que tava fazendo um procedimento estético e teve uma parada cardíaca devido a uma reação alérgica. Ele tava fazendo peeling. Caramba. É, eu vi um vídeo desse daí, a clínica foi até processada, óbvio. E não tinha equipamento de primeiros socorros na clínica, essas coisas. Eu acho que a pessoa não era uma especialista. Era uma pessoa que fez cursinho de 2, 3 dias, Bem que nem provável. você Até tá porque o falando. básico é saber primeiros socorros, né? Pois é. Qualquer área medicinal. Qualquer área que você trabalha com pessoas, você precisa ter pelo menos o equipamento de primeiros socorros aí, né? Um respirador, por exemplo, né? Então, por É o exemplo, básico. para implante, dando um pouquinho de assunto, Bora. o paciente que ele tem diabetes, pressão alta, ele pode ter uma perda de um implante com mais facilidade. Por que que esse processo acontece? A glicemia estando descompensada, ela atrapalha no processo de cicatrização. Hum. Então, por isso que é importante, né, entrando nesse assunto do cursinho, por isso que eu quis mencionar, é importante a gente fazer um check-up. Então, todos os exames de sangue, dependendo do grau de doença do paciente, pedir uma carta do médico. Não é só o raio-x, porque o raio-x ele é um exame complementar. Então, a gente Uhum. realmente precisa dos exames médicos para medir a saúde desse paciente. Certo. Questão hormonal, Isso para fazer um implante. para fazer um. Nossa, uau. O implante, o pino, ele vai lá no osso, né? Eu tava vendo aí uns negócios. É. Cara, eu vou cuidar muito dos meus dentes, cara. É bom, já percebeu, né? Eu já tenho medo de dentista, cara. Eu passo com ela já faz o quê? Mais de 10 Mais de 10 anos. Mais de 10 anos já. E eu sempre fui cagão. E agora eu tô mais ainda, né? Vai ficando velho, né? Vai falando, pô, e agora? Será que eu. Ai, será que eu tenho, né? Acho que o medo, que nem você falou do homem, é não saber o que tem. Tipo, ai, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Pô, vou ter que tratar, vou ter que. E você já vem Ai, pensando é no pior, horrível. né? Já vai pensando no pior. Mas aí, quando você tem bons profissionais e honestos, então a pessoa já
fala a verdade pra você e te tranquiliza. Porque até mesmo aqui, quando eu chego a pessoa e fala, ó, eu tô com uma dor nas minhas costas que não passa faz mais de um ano. Eu faço exame e não aparece nada, tô até com medo que seja uma coisa ruim. Não, é ruim, mas não vai te matar. Não se preocupa. Aí a pessoa vai lá e pesquisa no Google. Aí você já viu, né? Você pesquisa no Google, Hoje em dia a gente acabou tem a muito tua médico, vida. né? É, o médico, né? O popular. Aí você só vai ver besteira, né? Por isso você tem que consultar sempre um especialista antes de ir no Google. Porque tem coisas que são graves e tem coisas que são simples que têm o mesmo sintoma. Agora a pessoa tá lá com uma dor nas costas, ou até mesmo uma dor de dente, que já dura mais de um ano, é óbvio que você precisa fazer o básico, você precisa tratar. E às vezes é coisa simples. Às vezes não, a maioria das vezes é coisa simples. Verdade. E a pessoa tem medo, né, de chegar lá. Então esse é o medo dos homens. Tipo assim, os homens vivem menos, né? Por quê? Porque apronta mais. Isso daí é uma coisa óbvia. Né, É homem é aquele verdade. negócio mais destemido, vai e faz, é competitivo e, né, gosta É o de... valente, É o né? valentão, é verdade. Entendeu? Então ele tem medo, fala assim, não, eu não quero descobrir nada, vamos indo, vamos ir até o dia que eu tiver que morrer, mas então eu vou aproveitar o dia como se fosse o último. É assim que a gente pensa. Entendendo um pouquinho a cabeça masculina. Aham, é assim que a gente pensa. Então é sempre importante você pesquisar ou procurar um especialista que já conhece tudo, em vez de você ir lá e jogar no Google. Que é uma coisa simples. A dor nas costas desse meu paciente era um pinçamento de vértebra. Só isso. Deu uma alinhadinha. Pô, 2 anos, fui no médico, tomei remédio, não sei o quê. Você só fez isso daqui e passou em um dia? É, porque eu sei o que eu tô fazendo. Uau. Entendeu? E a Né, gente tem Ju? essa cultura pra tudo, né, Pra Eurico? A gente tudo. sempre espera acontecer pra gente Pra cuidar. gente cuidar, Eu sim. só apareço aqui quando eu tô travada. É uma coisa de louco. Ele fala, faz 10 sessões. Eu só apareço aqui quando eu tô travada. Bom, pessoal, a gente voltou aqui, esquentou demais o ambiente, a câmera desligou e a gente acabou se perdendo no meio do assunto. Aí a gente ficou horas aqui conversando e agora a gente tá voltando. A gente tava falando sobre prevenção, né? A gente tava falando sobre os atletas, como que é? Não. A gente tava falando, né, que o homem se previne menos. A gente tava falando sobre como a gente espera acontecer o pior pra depois a gente Isso, para cuidar, depois né? começar a se tratar, começar a se cuidar. Aí a gente entrou num assunto aqui muito polêmico, então a gente não vai continuar, mas o áudio tá gravado, depois vocês vão lá no meu canal secreto, que esse áudio ele vai ser jogado lá, tá? Tá no Telegram Fluir da Vida Oficial. Ih, Agora vocês conhecem o meu canal secreto. O que que tem lá? O que que rola? meu Deus. Ai, ai, ai. Só Gi, pelo assunto, só pelo... vale vocês entrarem. Eu acho também que vale vocês entrarem, viu? É um assunto polêmico, né? Toda vez que fala algo que é tabu, é polêmico, né? Com certeza. Igual um vídeo, não sei se você já viu um vídeo de um menino falando assim, mamilos. Mamilos é um assunto muito polêmico. Você já viu isso, Kleber? Nossa, Não. é old, é old, é old. Aí o moleque pega e mostra na câmera o mamilo dele, né? Fala, mamilos é um assunto muito polêmico. Cara, esse vídeo viralizou. E é uma idiotice. É uma besteira, né? Mas realmente, a prevenção, acho que ela é melhor do que você já tratar a bomba, que a gente tava falando que os homens tinham medo. Enfim, Sim. Gi, conta pra gente o porquê que a falta de dente faz a pessoa engordar. Realmente é verdade. Falta de dente faz sim engordar. Por quê? Então vamos saber os mecanismos, por que isso Sim. acontece. Como que funciona o nosso processo digestivo? A gente manda o alimento mastigadinho pro nosso estômago. E Certo. aí os ácidos estomacais vão fazer a digestão certinha e aí os nutrientes vão pro nosso corpo, correto? Uhum. O que que acontece quando o paciente não tem dente? Então, por exemplo, eu perdi os meus molares. É dente do fundo, ninguém vai perceber, ninguém vai ver. Não é assim que a Hum. gente ouve? Uhum. Os dentes do fundo, eles foram feitos por um motivo. São dentes mastigatórios. Então, se você não faz a mastigação correta, o alimento ele é ingerido de uma forma maior. Concorda? Não consegue mastigar ele de uma maneira efetiva. Então, os pedacinhos eles acabam saindo Certo. maior. Uhum. Quando ele vai para o teu estômago, ele está num processo metabólico maior. Então, essa digestão, ela não é feita corretamente. E aí,
quando ele é distribuído, ele acaba aglomerando gordura e a pessoa incha e engorda sim. Peraí, quer dizer, quando você não mastiga o alimento de forma satisfatória, não é só você não retirar os nutrientes dele, porque já começa lá na mastigação, o processo digestivo. Perfeito. Quando os pedaços vão maiores, quer dizer que o corpo não consegue sintetizar e. Sim, o processo metabólico não vai ser satisfatório. E aí ele vai começar a aglomerar gordura. Então você pode ver que normalmente pessoas que têm aquela barriguinha mais proeminente, elas acabam tendo falta de algum dente. O alimento ele passa mais tempo ali no intestino, seria isso? Exatamente. Hum. A nossa mastigação para cada alimento, ela tem que ser feita de mais ou menos 40 vezes. Você tem que mastigar para depois engolir. Cara, porque realmente, um cara sem dente, a gente tava numa festa de motoclube e tinha um cara que não tinha os dentes, e a gente ia comer churrasco, e ele ficava chupando a carne. É muito triste, né? A gente brinca assim, mas é muito triste, porque não é só questão estética, é constrangedor. Então, por exemplo, um paciente que usa prótese, ele não vai conseguir ter a mesma mastigação, né? Mas é Uhum. melhor que ele use prótese do que ele não tenha Não dente. tenha dente, né? No caso do uso de prótese, que são as dentaduras, né? Existem diversos tipos de prótese, Aham. tá? Então, toda reabilitação protética é considerada uma prótese, Hum. seja ela fixa ou removível. Tá? Então, a dentadura nada mais é do que quando o paciente perdeu toda a dentição, o paciente é dentro, e aí a gente coloca a famosa dentadura. Mas Dentadura. aí ela é móvel, né? Mas a gente consegue também fazer o mesmo processo para quem perdeu todos os dentes, que é a famosa protocolo. Que, na minha opinião, é a terceira dentição. É um processo fantástico. Como que é isso aí? São implantes, tá? A gente conecta esses implantes no céu da boca de forma distribuída ou na parte inferior, e toda a mastigação é reposta de forma fixa. Peraí. Sem céu da boca, são só os dentes repostos de forma protética e totalmente fixa. Ah, entendi. Na prótese tem o céu da boca que também fica. O céu da boca, o que ele vai atrapalhar? Então, por exemplo, eu uso uma prótese total, uso uma dentadura. Quem usa vai saber o que eu tô falando. As papilas gustativas estão localizadas quando a língua entra em contato com o palato, que é o céu da boca, Uhum. tanto as que estão no céu da boca quanto as que estão na língua, você se perde, porque aquele plástico, aquele acrílico que tá ali, ele evita que essas papilas sintam esse sabor do alimento. Ah, Então o paciente entendi. ele perde aquele O prazer. prazer de mastigar. Ele até vai sentir, mas ele vai sentir de forma muito diminuída. E também tem a questão de não conseguir mastigar tanto, porque a prótese vai se movimentar. Quando a gente coloca uma prótese totalmente fixa, sem céu da boca, somente os dentes repostos de novo, realmente É, é, sensacional. isso daí que você falou da prótese fixa, são os implantes? Dente por dente, que você parafusa? Como que é? Aí depende muito de cada caso, tá? Tem casos que o paciente perdeu 1 ou 2 dentes, a gente repõe dente a dente, e tem casos que realmente o paciente perdeu todos os dentes, e aí a gente faz uma prótese totalmente fixa, Quer dizer, são todos os dentes na mesma num prótese número determinado de implantes, e você é implantado também, é com parafuso. com parafuso. Caraca. Depois eu vou mostrar aqui. Ah, Vou colocar uma legal. foto aqui. Você vai colocar uma foto? É, vamos Tá colocar, né, bom. no vídeo. Ah, essa daqui que a gente tá vendo? Isso. Acho que é legal pro paciente saber. Sim, legal, bacana. E qual o procedimento que é menos invasivo e muito eficaz para esse tipo, quando a pessoa perdeu os dentes? Menos invasivo. E mais Se o paciente eficaz? perdeu. Depende muito. Uhum. Porque o menos invasivo seria uma prótese, mas ela não seria o mais eficaz. O mais eficaz é algo realmente fixo. Quer dizer, ainda não inventaram isso, né? Menos invasivo e mais eficaz. O que foi inventado atualmente que facilita muito a vida? Existe um processo que é para dentes unitários que chama flapless. É Ah, uma técnica onde a gente não utiliza ponto, a gente não corta o paciente, a gente coloca o parafusinho do implante sem corte. como que funciona isso? Aí você Meu vem fazer uma Deus do avaliação comigo céu. para saber. É isso aí, deixa na dúvida. Deixa na curiosidade. Lá atrás, quando ainda não existia todas essas técnicas, quando o paciente, na Idade Média, por exemplo, eu não sei se você estudou sobre isso ou sabe, Um pouquinho. o
que eles faziam quando perdiam os dentes? Sabe Ficava que chupando alimento até gastar? desde a época dos egípcios, né? Ah, Cleópatra e tal, já tem relatos, né, na odontologia, na história da odontologia, que eles pegavam arames, então eles pegavam dentes de sabre ou dentes perdidos, ou o próprio dente da pessoa, e eles faziam furos e colocavam arames e uniam eles nos dentes que o paciente já tinha. Então eles já com faziam uma arame? prótese fixa, é muito legal, Lá no Egito? desde o Egito. Então tem Caraca. múmias que tem esse processo. De fixar com arame. Será que ficava fixo? Ah, precisa uma Cômodo? perfuração e Será que eles tinham já noção de anestesia? não. Putz, Como é era que funcionava a anestesia? E eu não tô nem falando de tão atrás. Você embriagava a pessoa, né? álcool. Álcool, Ah, vá. whisky, vodka. É mesmo? Meu, numa cirurgia eu fiquei sabendo já que eles embebedavam a pessoa, dava vodka pra pessoa e fazia a cirurgia. Cara, A quanto pessoa desmaiava risco! de alcoolismo Jesus, cara, que e loucura! não só pra odontologia, né? Médico também. E sim, né, de cirurgias, eu tava lendo sobre isso. Que eles até davam uma pancada na cabeça pra pessoa A pessoa desmaiar. desmaiava. Ainda bem que a gente nasceu aqui, Não, né? ainda bem que a gente tá nessa época, cara. Porque, ó, se a gente for pensar bem, nem os reis tinham as facilidades que nós temos hoje. Nem os reis tinham tanto acesso à informação. Até o imperador romano não tinha tanto acesso à informação que uma criança de 2 anos tem hoje. Olha que loucura. Se a gente voltasse lá atrás, então a gente seria o dono do mundo, né? Com tanta informação. Olha isso. Cara, muito legal. Gislene, você quer passar algum recado aí pro pessoal antes da gente terminar? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre. Não, o recado é que vocês venham me conhecer, vai ser um prazer. E eu tô aqui pertinho do Eurico. E se precisar de qualquer coisa, eu tô à disposição. Só mandar. Eu vou deixar meu Instagram aqui, o da clínica também. Só mandar um inbox pra mim. Foi um prazer. Ah, que bom, Gislene. Volta mais esse pra falar? Com certeza. Aí vai falar também sobre casos polêmicos, os casos mais difíceis e como proceder. Combinado. No próximo? Combinado. Belezinha? Tchau. Então é isso aí. Muito obrigado. Já não, se você caiu aqui por um acaso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Bate Papo Descontrolado. Tem muito assunto interessante e muito polêmico também. Se você é sedento por informações, vai lá no nosso último podcast com a nossa professora, que você vai amar o que essa professora tem para te dizer. Você que gosta aí de ciência política, você que gosta de cultura, vamos saber como a gente é manipulado através das imagens? Vai lá no podcast anterior que saiu semana passada. Eu não me lembro o nome desse podcast, mas é só procurar o vídeo antes desse daqui. Então, se você caiu aqui por um acaso, ative o sininho para não perder novos vídeos, ative as notificações, compartilhe esse vídeo se ele foi relevante e fui!